né, na sexta-feira, eu havia passado uma atividade para vocês, né? Que mais precisamente falaria sobre a independência dos Estados Unidos. Na página 155, né? E mais lá na frente tinham outras atividades. Eu fiquei de passar a página 161 e a 162, encerrando na página 163. Né? Tínhamos 161 até a 163. Só que eu acabei que não coloquei, né? Eu não queria deixar esse peso a mais para vocês, porque embora eu tenha dito que a atividade ficaria para próxima sexta-feira, né? Professor, olha, eu não fiz. É justamente por isso, Isabel, que eu resolvi nem colocar. Eu havia dito, pessoal, vou passar essas páginas, mas vai ficar só para sexta-feira. Só que eu sei que o fato da atividade estar lá já causa uma ansiedade, né? Então eu resolvi não colocar. Então a gente vai pegar essa atividade hoje de novo, a gente vai fazer mais umas páginas e a gente vai combinar de entregar até a sexta-feira, tá bem? Agora não tem mais prova de redação essa semana, né? Então já temos um alívio, né? Tá melhor para fazer agora, né? Então vamos lá. Enquanto o pessoal não chega, coloquem já os nomes de vocês também. A Letícia chegou, coloquem os nomes de vocês também. A gente vai na página 163, continuar a leitura, certo? A gente encerrou a leitura, aliás, para as atividades da aula passada. Agora a gente vai ver mais um pouquinho de leitura, tá bem? E a gente vai fazer as atividades que começam na página 164, tá bem? Indo até a página 167. Aí a gente já vai ter bastante coisa, né? Então vamos lá. Thomas Jefferson, a contradição democrática. Thomas Jefferson acreditava saber o valor de sua própria obra. Ele se descreveu assim em sua lápide: autor da Declaração da Independência Americana, do Estatuto da Virgínia sobre a Liberdade Religiosa e pai da Universidade da Virgínia. Como testemunhos de que eu vivi, é por esses feitos que gostaria de ser lembrado. Poucos admiradores ou críticos concordam com essa autoavaliação, e poucos historiadores dão o mesmo destaque a esses feitos. Mas todos os comentaristas do século XVIII ao século XX reconhecem a importância do trabalho de Jefferson pela recém-nascida República Americana. O que surpreende em sua carreira política são a duração, a diversidade e o compromisso com a Revolução. Isso foi algo único nos Estados Unidos. Ele viveu muito tempo. Nascido em 15 de abril de 1743, Jefferson iniciou-se na política colonial em 1768, com 25 anos, e aposentou-se em 1809 como presidente, atuando na cena pública durante 4 décadas. Morreu no dia 4 de julho de 1826, no 50º aniversário da Declaração da Independência. Ele serviu à política local, nacional e externa, como
legislador, diplomata, secretário de Estado do presidente Washington, líder do partido e presidente. Foram seus serviços durante 25 anos, começando com a posse de Washington em 1789, que elevaram Jefferson à condição de um dos Founding Fathers, pais fundadores americanos. Jefferson, me perdi, era uma figura controversa. Para muitos, ele sempre representou o que havia de pior e excessivo na era revolucionária. Foi acusado de ser um democrata na época em que o termo era sinônimo de oclocracia, governo exercido pelas massas anárquicas. Antes da gente continuar, anarquismo, vocês sabem o que é, né? Anarquismo é aquele modelo que ignora a submissão, ignora a hierarquia, seja ela política, seja ela qualquer hierarquia que seja. O anarquismo é a linha de pensamento de que defende que o povo é autossuficiente, que o povo não precisa de governo e pode se desenvolver por si só, pode administrar a educação por si só, a segurança pública por si só, a saúde pública por si só, sem a necessidade de haver um líder, como nós temos líderes eleitos, no caso, o Poder Executivo, né? Vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente da República. Temos esses líderes, né? Já o anarquismo diz que não necessitamos desse tipo de liderança. Para quem chegou agora, eu estou exatamente na página 163, aqui no finalzinho. Foi acusado de ateísmo, porque desmantelou os privilégios eclesiásticos na Virgínia. Foi acusado de defender os princípios franceses e, portanto, de ser perigosamente radical, por sua simpatia pela Revolução Francesa. Mas a necessidade dos americanos de legitimar suas ações e de apoiar o futuro no passado fez com que, depois de sua morte, Jefferson se tornasse uma figura simbólica, mesmo sem unanimidade quanto ao que ele simbolizava. Comparando a história, página 164. O filme americano O Patriota, dirigido por Roland Emmerich, conta a história do processo que levou à independência dos Estados Unidos e suas consequências, enfatizando principalmente as guerras e os conflitos, tanto no norte quanto no sul. Estrelada por Mel Gibson, esta obra demonstra a construção de amor à pátria americana. Só até aqui, né? Porque a gente não vai poder ler aliás, a gente não vai poder ver o filme, se tivesse em sala, né? Seria até possível. Ou então colocar aqui para apresentar. Mas infelizmente não vai ser possível. Esse filme necessariamente, né, com uma linguagem bem mais poética do que outra coisa, conta aquilo que a gente vem falando ao longo das nossas aulas. Fala sobre os processos que levaram à emancipação dos Estados Unidos, sobre a construção, sobre a unificação, aliás, a professora Yasmin não vai entrar. Tá bem, Guilherme. Tudo bem. Só colocar aqui Yasmin falta justificada. Yasmin Narciso, né, Guilherme? Pronto. Continuando.
fala sobre a construção desse sentimento de patriotismo, né? Como até o livro sugeriu isso, a construção de amor à pátria. Essa construção de amor à pátria norte-americana, nós vimos que se deu por conta dessa indignação, né? A indignação de quê? De estarem sendo explorados. Realmente, a gente pode dizer que estavam sendo roubados pela coroa britânica, porque, sim, eles queriam se recuperar, e queriam fazer isso a todo custo. E como a gente viu, a maneira mais viável para os ingleses de recuperar sua economia era tirando dos americanos. Sobre impostos, principalmente sobre impostos, né? E alguns outros bloqueios e restrições, como, por exemplo, a proibição de comércio de manufaturados dos Estados Unidos. Tinham que comprar os manufaturados da Inglaterra. O que só vai piorando essa situação. Situação de pobreza que ia crescendo entre a população norte-americana. Bom, vimos também, só para a gente entrar nas atividades, tá? Acho que essa câmera está bem melhor, né? Pronto, ficou ótimo. Bom, vimos também que tudo isso começou depois da Guerra Civil Inglesa, né? Porque ao longo das nossas aulas de história, a gente vê que financiar uma guerra é caro, né? Financiar uma guerra é bastante caro, e a Inglaterra queria se recuperar desse desfalque no tesouro britânico, né? E fez isso tirando dos impostos que estavam sendo colocados sobre os americanos. Daí para frente a gente vê que na Guerra dos 7 Anos, vamos lembrar desse detalhe importante, tá? Na Guerra dos 7 Anos, basicamente, os Estados Unidos perderam um pouco a atenção e a pressão britânicas por conta de essa atenção ter sido voltada principalmente para a França, né? Inimiga de guerra dos Estados Unidos. E também vimos que uma série de revoluções e de pequenos episódios acabaram que consolidaram, né? Foram aos poucos solidificando a independência americana, como por exemplo a festa do chá de Boston, né? Onde eles jogaram no mar as caixas de chá que haviam chegado da Inglaterra. Depois disso, mesmo que as pessoas tivessem sido mortas e o porto tivesse sido fechado, o porto de Boston foi fechado, até que os americanos pagassem todas as despesas, né, todo o prejuízo com o chá britânico, a gente viu que os congressos, o primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que foram essas reuniões onde, primeiramente, né, onde começou a se debater de uma maneira coletiva a independência dos Estados Unidos, nada disso impediu os congressos de acontecerem. E também nada disso impediu a revolução, a revolta contra as leis proibitivas, né? Necessariamente, a lei do selo, a lei do melaço, né? Tínhamos essas leis proibitivas. Agora sim, eu acho que eu consegui contextualizar melhor para vocês, né? Bom, pessoal, só fiz aqui uma pequena revisão sobre o conteúdo
que a gente viu aqui da independência norte-americana. Agora a gente vai para a página 164, tá bem? Até aqui tudo bem, né? Eu fiz só uma revisão de tudo aquilo que a gente já havia visto nas aulas passadas, tá bem? Então, a gente pode prosseguir, né? Bom, vamos lá. Quem que está presente? Quem que chegou? Ah, Yasmin chegou. Bom, vamos lá. Primeira questão. Abre aspas. O Congresso não poderá legislar de modo a estabelecer uma religião ou a proibir o livre exercício dos cultos, cercear a liberdade da palavra ou da imprensa, restringir o direito do povo de se reunir pacificamente ou de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. O conteúdo do texto identifica-o como pertencendo à ideologia da. Essa daqui, pessoal, é até um pouco engraçada, né? Porque as opções, olha, Revolução Soviética, Americana, Francesa ou fascista. A gente está estudando o quê? Pronto, já morre aí. Estamos vendo a independência dos Estados Unidos. Segunda questão. Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, destacam-se, vamos lá, aumentar a receita. Quando falamos de receita, na economia estamos falando de dinheiro, tá? Aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. B. Aumentar o consumo de chá e açúcar na colônia, obrigar o uso de selos nas correspondências e aumentar as exportações da colônia, abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente as 13 colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar terras no oeste. Essa daqui, meio que a gente não viu nada disso aqui, né? Nessa C. Talvez eu eliminaria. Recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir abrir o porto de Boston às nações amigas e aumentar as importações na colônia. Essa daqui chega perto, né? O item é pagar indenizações à França devido à derrota inglesa na Guerra dos Sete Anos, revogar os atos Townshend e provocar os produtores locais de açúcar, favorecer, aliás, e favorecer, por que eu ia provocar? E favorecer os produtores locais de açúcar. Essa daqui tá meio que totalmente correta ou totalmente errada. Vou dar colherinha de chá aqui na A2, não. Terceira questão. Uma forma de arrecadação de impostos e de censura foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos das 13 colônias em 1965, através. Essa daqui está muito fácil. Você olha a data e lá no conteúdo de trás, você olha a data e diz quando que a lei foi sancionada. Pronto, você já vai saber se é a lei Townshend, lei do selo, leis intoleráveis. Você vai saber qual é, tá certo? Uma das características básicas do processo de independência das 13 colônias da América do Norte é isolamento do movimento no contexto americano.
A ocorrência pacífica, a gente sabe que não foi pacífica, né? Eu já eliminaria essa B. Adoção de uma Constituição republicana parlamentarista, alteração da estrutura social vigente, preservação da unidade territorial. No século... Então, tá? Quinta questão, tá bom? No século XVIII, nas tensões entre Inglaterra e França, ocupou um lugar privilegiado a questão dos domínios coloniais, o que pode se verificar pela Guerra dos Sete Anos, durante a qual se consolida o poder britânico sobre a América com a vitória em Quebec sobre os franceses e pela ampliação da fronteira oeste com a conquista do México. Os dois estados lutam pelo domínio da América do Norte e os franceses são derrotados, perdendo parte do Canadá, especialmente Quebec, que, no entanto, parece que, entretanto, mantém a cultura e a língua francesa. Olha, a gente sabe que lá não tem língua francesa, né? Tem uma pequena influência, né? Mas não necessariamente a língua francesa se manteve por lá. Letra C. Os dois estados disputam suas possessões na América e na Índia. Luta que determina o Tratado de Paris, que concedia à Inglaterra a posse da Índia, do Canadá, do Senegal, de parte da Louisiana e das Antilhas. Olha, a gente viu isso aqui, né? Talvez a gente esteja próximo. A Inglaterra incorpora a Escócia e transforma-se em Grã-Bretanha, consolidando também seu domínio sobre a Irlanda, enquanto a França entra num processo agudo de crise econômica que acentua a decadência da sociedade e do antigo regime. Letra E. A França adquire a região das Antilhas dos espanhóis e amplia seu domínio sobre a Ásia, assumindo o controle da região do Sudeste Asiático. Não sei, essa daqui parece não estar muito dentro da realidade, né, pessoal? Deixa eu ajustar isso aqui. Sexta questão. Até aqui, alguma questão difícil, pessoal? Que não dá para entender? Eu passei muito rápido. Vamos lá, digam o que vocês acham. Podem colocar no chat, tá bem? Cadê vocês, pessoal? Não, professor, para entender é difícil. Dá para acompanhar, né? Até aqui? Dá. Das pessoas que chegaram depois, é porque estou aqui só com mais um. Ah, tá bem, Yasmin, tá bem. Eu até já havia justificado a sua falta. Mas coloque seu nome, então, tá bom? Nome e número. Vamos lá. Vamos continuar, tá bom? Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra
a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Um poder central forte e nenhuma autonomia política. Epa, epa, não é bem assim, não. Item B, a adoção de um sistema parlamentarista. É a terceira vez, se eu não me engano, que essas questões falam de sistema parlamentarista. Não tem nenhum sistema parlamentarista nos Estados Unidos, tá bom? A participação política dos indígenas e negros. Olha, a gente está falando dos Estados Unidos, né? Um dos países mais racistas de todos. Então, essa participação política dos indígenas e dos negros, a gente não vai encontrar aqui, tá bem? Não é um destaque. Até porque é microscópico. Item D. Um poder central muito fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa, ou a formação de um Estado com base em ideias oriundas, ou seja, de origem no iluminismo. O nosso texto falou, por acaso, que as ideias norte-americanas de independência se baseavam no iluminismo? Eu acho que falou, né? Olha só, tá pertinho e a gente tem muito tempo ainda. Sétima questão. Só passar essa moto aqui, pessoal. A independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, a Revolução Americana, resultou o desdobramento natural da relativa autonomia econômica e política dessas colônias de povoamento, da reação dos colonos às medidas fiscais e administrativas tomadas pela Inglaterra após a Guerra dos Sete Anos. Olha, dos prejuízos causados aos colonos, aliás, pela política liberal inglesa que aboliu o Pacto Colonial, da manutenção e intensificação das práticas mercantilistas britânicas que se opunham ao comércio triangular. Tem umas verdades aqui, né? Parece que o item 1 é bem verdadeiro, né? Já que a gente tem 4 itens que citam ele, que é o item A, o item B, o item D e o item E. Nisso a gente pode eliminar o item C, né? Por lógica, a gente pode eliminar o item C. Eu estou só facilitando para vocês, né? Eu quero ver na prova, viu, pessoal? Na prova a gente vai ter mais ou menos esse conteúdo aqui, tá bom? Na bimestral. Então, vamos prestar atenção. Essa atividade aqui é de extrema importância. Não deixem de fazer, não deixem de mandar para mim, tá bem? O processo de independência das 13 colônias. As páginas, Isabelle, 155, 161 até 163 e 164, aliás, 161 até 167. E a 155. Esse assunto aqui, independência dos Estados Unidos, tá certo? É um assunto muito importante. Só não é mais importante do que a independência do Brasil. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou com a Declaração da Independência em 1776, relaciona-se à adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês que favoreceu o desenvolvimento colonial ao encerrar o monopólio comercial das companhias das Índias Orientais
sobre a venda do chá. Item B, relaciona-se à intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte, devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos Sete Anos. Olha, intensificação. Vamos ler esse item B de novo aqui, da 8. Intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte, devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos Sete Anos. Será? Item C. Proibição de cobrança do imposto do selo, decretada pela Inglaterra, o que atingiu a principal fonte de renda do governo colonial americano. Sublevação dos colonos frente às decisões do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que reforçava o controle político da metrópole inglesa sobre as 13 colônias. O que foi o primeiro Congresso Continental da Filadélfia? Uma reunião para diminuir o controle da metrópole inglesa sobre a colônia americana, né? Item E. Relaciona-se à intervenção militar na luta pela independência e ao auxílio econômico fornecido por outras colônias americanas, tais como México, colônias americanas, tais como México e o Canadá, que expulsaram os ingleses do território americano após a declaração da independência. Mais um item que não se relaciona muito bem com a verdade. Nona questão, sobre o processo de independência dos Estados Unidos. É correto afirmar que as leis do parlamento inglês, reforçando o controle comercial tributário da metrópole, contribuíram para convencer os colonos da necessidade de separação. Passando um caminhão aqui, gente. Item B. A situação das colônias americanas tornou-se muito difícil quando a monarquia francesa resolveu dar apoio militar ao reino inglês. Espera aí. O que é que a gente acabou de ler? A monarquia francesa resolveu dar apoio militar ao reino inglês? Gente, era totalmente o contrário. Olha, França e Inglaterra se digladiavam na porrada, na guerra. Como que a França deu apoio militar ao reino inglês? Tira isso daqui. Item C. Os colonos perceberam a inevitabilidade da independência logo que realizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Não tão otimistas assim, né? As ideias liberais de John Locke inspiraram o pensamento de Jefferson e outros líderes, mas pouco influenciaram a Declaração da Independência. Aliás, pouco influenciaram a Declaração da Independência. Pouco influenciaram? Acho que isso é incorreto de afirmar também. Os colonos encontraram no iluminismo o suporte ideológico para defenderem a igualdade social e recusarem qualquer influência religiosa. Essa 9 está basicamente respondida. 10ª questão. Em dezembro de 1773, cerca de 20 colonos disfarçados de índios, aliás, portando plumas coloridas e pintados, aliás, nos rostos e braços, atacaram e ocuparam 3 navios britânicos no porto de Boston, atirando ao mar o carregamento de chá. Era um ultraje à autoridade de Sua Majestade George III, que deixou os ingleses indignados. Em resposta a esse incidente, o parlamento inglês determinou uma série de medidas coercitivas sobre a colônia, chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. Entre as
várias medidas coercitivas decorrentes das leis intoleráveis, podemos afirmar, podemos apontar a eliminação do comércio triangular, controle das terras do Centro-Oeste em mãos do governador inglês de Quebec para impedir a expansão territorial dos colonos, realizado entre os Sugar Act, a lei do açúcar, segundo o qual o açúcar que não fosse proveniente das Antilhas Britânicas sofreria alta taxação. Sea Act, lei do chá, pesado tributo que, sob garantia do monopólio da Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, promovia a acumulação de capital. Stamp Act, lei do selo, pelo qual todos os documentos, livros e jornais publicados na colônia teriam de receber um selo da metrópole, cujo valor era incorporado ao seu preço. 11ª e última questão. Leia o texto a seguir e extraia dele a ideia central. São verdades incontestáveis para nós. Todos os homens nascem iguais. O Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, entre os quais há o uso de vida, o de liberdade e o de buscar a felicidade. Para assegurar esses direitos, se constituíram homens-governo, cujos poderes justos emanam do consentimento dos governadores. Sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, assiste ao povo o direito de mudá-la ou aboli-la, instituindo um novo governo, cujos princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que lhes pareçam mais próprias para promover a segurança e felicidade gerais. Só para a gente encerrar, né, o último minuto. A ideia central do texto é a forma de governo estabelecida pelo povo. A ideia central do texto é a realização dos direitos naturais, independente da forma, dos princípios e da organização. A ideia central do texto é: cabe ao povo determinar as regras sobre os quais será governado. Item D. Todos os homens têm direitos e deveres iguais. Têm direitos e deveres, aliás. Ou cabe aos homens governo estabelecer regras para o povo. Lembrando, pessoal, página 155, aí você pula para 161 até 167. Tá bem? Essa atividade fica para sexta-feira. É relativamente volumosa, mas a gente tem um prazo aí de 5 dias, tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Bom, então eu vou ficando por aqui, tá bem? Até mais, meus queridos. A gente se vê ainda hoje, eu acho. A gente se vê com geografia. Até mais. Vou colocar no Classroom, tá bem?